A todos que estão comigo aqui neste canal do YouTube Paulo Rogério da Cunha, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos desenvolvendo esse curso de escatologia bíblica através de aulas, e a aula de hoje nós vamos tratar do que nós chamamos comumente de o número da besta, ou o número 666. Venha comigo e vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito. Amém? Vamos colocar o nosso PowerPoint. Um minuto. Ok. Essa é a aula 33. Aqui nós vamos tratar sobre a simbologia da marca da besta. O que a Bíblia traz a respeito sobre esse número 666. Nós sabemos que é um número que às vezes se tornou até místico, até no nosso meio cristão. Mas a Bíblia, ela pondera no capítulo 13, no final do capítulo 13, nos últimos 2 versículos, ela pondera sobre a questão do número 666. O que nós temos visto hoje são especulações. São, infelizmente, pessoas que querem passar à frente da revelação de Deus e colocar a sua própria revelação, colocando que vai ser dessa forma, ou desse jeito, ou daquele jeito, ou disso, ou daquilo, e às vezes ultrapassando o que a palavra de Deus diz a respeito. Entendemos que a escatologia bíblica, ela é estudada na época em que nós estamos. Com certeza, na época em que nós temos o fôlego de vida. Depois do fôlego de vida, nós pertencemos ao reino de Deus. Não é? Nós já não estamos aqui, mas dormimos em Cristo. Mas enquanto estamos aqui e estamos estudando a escatologia bíblica, a Bíblia não nos dá margem para dizer que é assim ou é assado. Vai ser assim ou vai ser assado. Não. A Bíblia, às vezes, ela coloca regras das quais nós, como humanos, queremos ultrapassar. E no momento em que nós ultrapassamos, nós produzimos uma heresia bíblica. Então, nós vemos muitas heresias em torno do número 666, projeções, falando que é isso, falando que é aquilo. E quero dar alguns exemplos. Se nós pegarmos a igreja após reforma, muitos ali diziam que essa marca na mão e essa marca na testa seria um carimbo. Seria algo daquela época, seria algo em que eles estavam vivendo. E aí, atropelaram a palavra de Deus. Ok. Viemos para o século XX e caminhamos no século XX. Foi feito, né, uma tinta da qual ela só é identificável através, né, de um aparelho que lê, né, ela é escondida, ela lê e vê se ali está marcado alguma coisa. Nós vemos isso nas nossas notas. Não é? Ali há símbolos que, às vezes, contra a luz, nós vemos, mas, às vezes, nós precisamos, né, de ir para um laboratório, de ter um aparelho específico para jogarmos a luz ali e vermos se o símbolo está. Outra ideia, então, já temos 2. Após a Segunda Guerra Mundial, algumas denominações, estudando a questão do 666, disse, olha, na Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez com os judeus é justamente o símbolo 666, que vai ser dado a todos aqueles que aceitaram essa marca. O que é? Nós sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial,
os judeus eram marcados por números nos seus braços. E esses números, eles só apagam quando a pessoa morre e o corpo se decompõe. Você fala, olha, está aí. Essa é a marca. Temos 3 opiniões ao decorrer da história da igreja. Atualmente, nós falamos em chips, em microchips. É a nossa realidade hoje. É a igreja de hoje, a igreja do século XXI. Muitos estão dizendo que é o chip, que é o microchip. Temos agora 4 ideias. Vocês estão vendo que essas 4 ideias que eu coloquei são tempos diferentes da igreja estudando o mesmo assunto, que é o número 666? E que a primeira ideia lá após a reforma já caiu. A segunda ideia, que veio logo após essa questão da tinta que eles chamam de invisível, que é só vista através, né, de uma luz especial, também já caiu. A ideia, né, de alguns após a Segunda Guerra Mundial, que foi a marcação dos judeus, também já caiu. E nós já estamos na 4ª ideia, que é microchip, nanochip. Pois é, a questão é o seguinte, eu me posiciono da seguinte forma. Daniel diz, e nos fins do tempo, a ciência se multiplicaria. Eu paro por aqui. Eu não sei quanto tempo ainda falta para a volta de Cristo. Eu não sei o quanto que a ciência vai evoluir após a minha passagem pela Terra, se Jesus não voltar para buscar a sua igreja viva. Um dia vai terminar os meus dias sobre a Terra. E se Deus permitir, a próxima geração e Deus permitir mais e mais a evolução da ciência, como Daniel profetizou, será que vai continuar sendo o que às vezes nós estamos ouvindo hoje, que é chip, microchip, nanochip? Não sei. Então, aquilo que eu não sei, aquilo que a palavra de Deus não diz, eu não devo avançar. Eu devo ficar com aquilo que a palavra de Deus diz, porque ela é inerrante. E, às vezes, ela não dá a abertura que nós queremos que ela dê. E aí, nós avançamos o que a Bíblia escreve e está registrado. A questão do número 666, através da Bíblia, ela diz o seguinte, nos últimos 2 versículos, no capítulo 13 de Apocalipse, 16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e fosse posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então, o ser humano poderá escolher onde ele vai receber essa marca. Infelizmente, aqueles que aceitarem um número da besta, ou 666. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Bem, quando fala que aqui há sabedoria, e aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, não está dizendo que Deus está revelando questões ainda que estão ocultas da forma que vai ser. Nós sabemos que a ciência está evoluindo e se preparando para que a atuação do anticristo e do falso profeta seja avassaladora na grande tribulação. Ok? Outro detalhe. Repito, haverá uma escolha por aqueles que aceitarem esse número. Você quer na testa ou você quer na mão?
Então, o número vai ser o mesmo. E haverá a escolha pelos homens que aceitarem o sinal da besta. Esse é um ponto que a Bíblia nos deixa afirmar. Outra coisa, para que ninguém possa comprar ou vender. Quer dizer, não haverá comércio, não haverá integração sem que essa marca esteja presente na população. Aceitar o número da besta. Continuando, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja bem, a Bíblia afirma que há 3 formas de se fazer isso. A primeira forma é ter o sinal. Veja o 17, é ter o sinal. O sinal, ele vai ser feito aonde? Está no 16. Vai ser feito na mão direita ou na testa. Esse é o sinal. O segundo modo para se comprar ou vender, para se continuar um mundo, entre aspas, normal. O nome da besta. E quem disse que o nome da besta está revelado? Nós não temos revelado o nome. Nós sabemos que é a besta, nós sabemos que é o anticristo, mas aqui está atrelado ao nome de uma pessoa. Não é simplesmente chegar e falar, eu estou falando em nome de alguém, eu posso comprar ou vender. Não, com certeza não vai ser assim. Mas haverá algum modo em que essa pessoa vai ser identificada e vai poder comprar ou vender, mostrando o nome dela. E pronto. Como vai ser? Eu não sei. Eu repito Daniel, nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Eu pensar que é um pedaço de papel, eu já estou colocando uma ideia que a Bíblia não me deixa. É um carimbo, é um símbolo, é um selo. Eu estou avançando, é isso que eu quero que vocês entendam nesse estudo. Muito mais que entender o número 666 é a questão das projeções humanas em cima da palavra de Deus. Eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz o seguinte, que os 2 métodos que eu apresentei aqui estão no 17. Para comprar ou para vender, vai ter que ter o sinal na mão ou na testa, ou vai ter o nome da besta, ou o número do seu nome. O número do seu nome é 666. Como que o número do seu nome, que é a terceira parte aqui do versículo 17, em que diz que eu vou poder comprar ou vender, também não diz o que seria o número do seu nome. Seria o 666, como diz o 18? Sim. Mas de que forma ele vai ser apresentado? Vocês estão vendo que tem 3 formas de se apresentar essa questão do 666. Não tem uma forma, tem 3 formas. Mas todos terão que ter, vamos dizer, um carimbo, um passaporte, uma liberalidade de uma dessas formas para comprar ou vender. E aquele que não aceitar essas 3 formas, automaticamente eles estarão excluídos do reino bestial, do reino da besta, do anticristo, do falso profeta, da serpente, do dragão. E eles sofrerão as consequências. É isso que nós temos que estudar. Então, adiantar as coisas, ou profetizar as coisas que a Bíblia não dá base, é heresia.
Então, vamos nos ater ao que a Bíblia diz e o que a Bíblia nos revela. Vai ser dessa forma. É assim que está escrito, é assim que vai acontecer. Se não nos está revelado, é para que nós entendamos que Deus, ele está no controle de todas as coisas. E no tempo certo, que é o tempo da grande tribulação, isso vai ser revelado. Revelado àqueles que ficarem aqui na terra, que não participarem do arrebatamento da igreja. É isso que nós temos que entender. Isso aqui nos traz a confiança num Deus que tudo pode, que tudo tem, que tudo controla. É um ensinamento para a igreja, e forte. Talvez nós estamos entendendo errado. Nós estamos buscando saber o que é, o que não é, como não é. Estamos esquecendo da soberania de Deus. Deus disse que vai ser assim, e assim será. Eu tenho que acreditar na palavra que Deus diz, e não projetar como que vai ser se ele não disse. A igreja tem errado ao longo dos séculos, querendo descobrir os métodos. Só que aí nós vamos ver que ela se ateve ao método da sua época, como os 4 exemplos que eu dei. Aí passou a sua época, apareceu uma coisa, vamos dizer, melhor. Aí passou essa época, outra coisa melhor. Agora temos a outra coisa. E então a igreja se perdeu em querer decifrar como que vai ser, e esqueceu de entender que nesses versículos 16, 17 e 18, a sabedoria e o entendimento e o cálculo desse número significa que a soberania de Deus é que nos traz o entendimento que a sua palavra vai ser cumprida, como está escrito. É assim o meu entendimento sobre aqui a sabedoria. E quem tem entendimento, calcule o número da besta. O número da besta já está aqui. É o número de homem, o seu número é 666. Já está calculado. Já está determinado. Não é número dos céus, mas é número terreno. E nós estamos entrando na interpretação terrena. Acreditemos na soberania e no controle que Deus tem sobre todas as suas coisas. Continuando. Vai ser na mão direita ou na testa. Será uma marca universal. Está falando sobre todos os povos da terra. E ela tem uma conotação política e econômica, ela não tem conotação religiosa, porque está falando em comprar e vender. E, por último, para que isso seja possível, será necessário um único modelo político-econômico. Essas conclusões eu posso chegar estudando esses 3 versículos. Por que vai ser necessário um único modelo político-econômico? Porque não tem como o controle total do anticristo sem que ele esteja reinando sobre um único modelo político-econômico. Isso nós estudamos nas aulas passadas. Não é? O falso profeta vai ter uma conotação religiosa, buscando muitas coisas do Império Romano. A besta ou anticristo, ele vai ter um político sobre seu domínio, buscando muitas coisas do Império Romano. É por isso que muitos falam que, nos últimos dias, o Império Romano vai se consolidar novamente. Então, esse número 666, eu posso tirar essas conclusões. É um controle mundial. A outra questão é o seguinte, nós vemos que há 6 divisões
as 6 divisões, as 6 classes, em que o apóstolo João revela essa simbologia do número 666. Então, vamos lá. Veja bem, a primeira classe é sobre nações e povos. Então, nações e povos está simbolizando pequenos e grandes. Olha o 16. Então, é uma questão nacional, é uma questão em que envolve as nações. E dentro das nações, há pequenos e grandes. Nós temos uma outra classe, que é a classe do poder econômico. E aqui nós temos, né, 2 divisões, continuando no 16, ricos e pobres. Então, existe a questão do poder econômico envolvido nesse número. E a outra classe, livres e servos. Está falando sobre os habitantes e a população da terra. O que é livres e servos? Falando de um modo bem global, nós vemos que há muitos países que são totalmente dependentes de outro país, da economia de outro país. Não é? Falando mais ainda internamente, mesmo dentro de um país onde é dividido em províncias ou dividido em estados, nós vemos que, às vezes, há uma interdependência entre eles. Não é? Há uns que dependem mais de outro do que aquele. Né? Vamos tirar, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Muitos estados dependem do progresso do estado de São Paulo. Né? Então, há livres e servos. Livres e servos pode ser até jogado na conotação de escravos. Pode ser jogado na conotação de serem servos. Não é? Então, esse exemplo que eu dei de São Paulo, por exemplo, em muitas áreas ele é livre. Ele coloca o preço que ele quer, ele diz o preço que ele quer, não é? E outros têm que se subjugar a essa servidão para continuarem comprando e vendendo. E isso nós podemos expandir para países, para blocos econômicos, para continentes. Não é? Então, essas são as 6 classes em que nós podemos afirmar que a Bíblia nos dá no verso 16 de Apocalipse 13. Né? Isso vai culminar aonde? Isso vai culminar no domínio do anticristo. Vai culminar aqui, ó, num domínio global. É uma marca para toda a humanidade. Certo? É uma marca para toda a humanidade. E pronto. Assim vai ser. E assim será cumprido conforme a palavra do Senhor. Ok? Estou aberto a debates, estou aberto a sugestões, estou aberto a opiniões. Está lá no início de cada aula, você tem lá os meus contatos, sem problema algum. Mas é dessa forma que eu entendo a palavra do Senhor. Ok? Na próxima aula, nós vamos entrar no capítulo 14 de Apocalipse. Vamos estudar um pouco sobre o que diz esse capítulo. Ok? Então, Deus te abençoe, Deus te guarde e que Deus te faça prosperar na sua obra. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau.